E aí, galera das redes sociais, aqui é Ângelo. Eu queria expor para vocês um pensamento acerca de duas situações. A primeira, a quarentena, e a segunda, a saída a serviço, a trabalho, a sustento da família, a desenvolvimento da nossa economia. São duas situações bastante complicadas e que talvez teriam melhores resoluções se nós não vivêssemos num Brasil tão inchado e corrupto. Quarentena, segundo o termo do dicionário Aurélio, o conceito, é um período determinado de 40 dias. Quando a gente vem para o âmbito da medicina, que é essa quarentena da qual a gente está submetido, o âmbito da saúde diz que quarentena é um certo período de tempo em que pessoas, ou até mesmo país, sociedade, devem se manter em isolamento, não sendo necessariamente 40 dias literal. No âmbito jurídico, doutrinadores também falam a respeito de quarentena. Por exemplo, um juiz que acaba de se aposentar, ele não tem o direito de imediato advogar após ter saído do tribunal. Precisa-se ele passar por um período de quarentena, para que assim então ele venha exercer a advocacia. Quando a gente traz para o âmbito espiritual, para o âmbito bíblico, e me faço das interpretações do rabínico judaico, também existem-se quarentenas, quaresma, período de 40 dias e 40 noites, do qual a Bíblia relata em várias histórias. E não necessariamente quarentena, 40 dias e 40 noites são literais no contexto bíblico. O que importa é que a quarentena, ao meu ver, tem o objetivo de apenas duas coisas. Primeira, o povo se voltasse a Deus, e segunda, o povo se voltasse ao próximo, conforme prediz os dois maiores mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo: amar o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, alma, mente, força, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a quarentena, meus amados irmãos, servem para quê? Para a gente sentir esse temor de Deus e ver que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas têm culpado a China, eu acho até plausível, mas nós temos que saber que acima de um culpado, temos um Criador que controla todas as coisas e que permitiu com que alguém fosse culpado para ele cumprir a sua vontade. A quarentena também faz efervescer esse sentimento no ser humano de estar mais com a família, de ajudar o próximo, como de igual período no Natal. Só que nós temos que permanecer assim após quarentena também. Na Bíblia Sagrada, a primeira quarentena que aparece em Gênesis, quando Noé entra na arca junto com a sua família, e a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites choveram sobre a terra. Não necessariamente literal foi 40 dias, 40 noites, mas é uma forma da Bíblia dizer que eles ficaram um certo período de tempo reclusos. E certamente ali dentro eu imagino Noé refletindo acerca de Deus, da criação, e também se chegando mais perto da família e vice-versa. A quarentena também ela ocorre no reinado do rei Saul, quando, sob iminência de guerra, o exército filisteu, liderado pelo Golias, ele ameaça Israel durante 40 dias e 40 noites. Foi 40 dias e 40 noites que um estado estava sob iminência de guerra, que a segurança do estado de Israel, do reino de Israel, estava em jogo. Mas aí tinha Davi também, que certamente estava em quarentena no pasto das suas ovelhas, buscando ao Senhor e visualizando uma resolução para esse problema. 40 dias e 40 noites também ficou Moisés em cima do Monte Sinai, quando recebeu as tábuas do mandamento para guiar um povo no deserto que não tinha nenhuma legislação. Depois da quarentena tem a resolução, tem a vitória do desafio, mas é preciso permanecer com o mesmo sentimento de temor e de amor ao próximo depois,
para ela ser totalmente válida, assim vejo eu. 40 dias e 40 noites também passou o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E nós bem sabemos que ali ele demonstrou que ele venceu Satanás antes mesmo da cruz, porque não se dobrou diante das ofertas de aprisionamento, a oferta de poder, de glória própria, mas antes se despiu. E quando retornou do deserto, ele deu início ao seu ministério, pregando sobre arrependimento, o reino de Deus, as boas novas, mensagem que chega até os dias de hoje. Durante o período de quarentena também ficou os primeiros cristãos. Quando Jesus Cristo tinha acabado de padecer, o sistema estava muito confuso, a sociedade estava muito atribulada, e então a ordem de Jesus foi para que eles permanecessem quietos, calados no cenáculo, num período de quarentena até a descida do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que todas essas quarentenas, da qual Deus impõe a uma família, a um homem, a uma sociedade, é para nada mais, nada menos, para a gente extrair coisas boas, para a gente ser transformado, para a gente ser reciclado. E o mesmo eu vejo aqui a situação do Brasil. O outro viés é o viés da situação econômica. A gente sabe que pessoas que se pararem de trabalhar não vão ter o que trazer para casa no final do dia, para sua família. Mas não vamos ser extremistas, pessoal. Não vamos dizer que nem todo mundo tem que ficar em casa e nem todo mundo que tem que sair. Na medida certa, alguns têm que sair, na medida certa, alguns têm que ficar em casa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um exemplo de equilíbrio. E o que eu creio que falta, ou o que falta para a gente agora é esse espírito de equilíbrio. Aqueles que precisam fazer com que a máquina econômica gire, eles têm de trabalhar. Mas os que conseguem ficar em casa, mesmo sendo pobre, porque para rico é fácil ficar em casa, 1 mês, 2 meses. Para o pobre não é tão fácil assim, mas mesmo sendo pobre, na medida do possível, fique. E que a gente use de bom senso nesse período em que Deus trata com nós. Permanecemos na posição. Abraço.